Freud fala sobre neurose e hipocondria e cita sobre as sensações corporais de tipo desprazeroso. Mas a minha dúvida está no que ele cita em comparação das sensações de um órgão dolorosamente sensível e não doente, que no caso é o órgão genital em estado de excitação. Ainda é válida essa observação no sintoma de analisando que possam estar na neurose, na qual ele chama de atual? Então, quando Freud fala sobre as neuroses atuais, nos seus textos primeiros, considerados os primeiros psicanalíticos, bem como pré-psicanalíticos, ele vai estar falando de um campo que serve muito bem hoje ao borderline e à psicossomática, né? Então, ele vai vendo uma caracterização própria, e eles estão, inclusive, ligados às questões fora do recalque, né? Porque eles são algo sempre atual, mas do campo do reprimido, como eu respondi antes também. Então, então um pouquinho, Calil, para eu ver aqui que eu não me perdi a pergunta. Claro, vamos lá. Ela diz assim: ainda é válida essa observação no sintoma de analisando que possam estar na neurose, na qual ele chama de atual? Mas qual que é a parte anterior a isso? A parte anterior que eu me esqueci. Vamos lá. Freud fala sobre a neurose e hipocondria e cita sobre as sensações corporais de tipo desprazeroso. Mas a minha dúvida está no que ele cita em comparação das sensações de um órgão dolorosamente sensível e não doente, que no caso é o órgão genital em estado de excitação. Tá, me lembrei. Então, ali Freud estava falando da questão agora da neurastenia, né? Quando Freud fala sobre as neuroses atuais e neurose de angústia, inclusive. Da neurastenia é o velho exemplo do cansaço e também do broxar, quando diante da relação sexual não funciona. É mais ou menos sobre isso que Freud fala nesses textos. Que ela é uma situação atual que não tem, aparentemente, explicações no passado, né? Mas as neuroses atuais, esses temas de Freud, elas são diferentes do que Freud classifica como psiconeurose. Pois a psiconeurose, sim, ela vai estar falando de acordo com o infantil, com algo próprio do paciente e da sua história. Uma neurose atual, ela sempre vai estar falando de algo que não conseguiu ser ligado, algo que está fora do campo do sentido do simbolizável do paciente, no campo do conflito, né? Então, ele vai estar ligado às questões que Freud falava, neurastenia, que era a neurose de época, também ligada à questão ao cansaço pelo trabalho, que as pessoas tinham, pelo excesso de trabalho, que mesmo que Freud estava falando isso no final do século XIX, ele vale muito bem para o ano que a gente está, 2023, que é a própria ironia dos nossos modos de vida moderno, né? Então, mas do que vai estar falando aqui, acho que entra o sentido da pergunta, entre o que é uma neurose atual e o que é uma psiconeurose, os sintomas, às vezes, de expressão são diferentes de uma da outra. A neurose atual é de ordem mais primitiva e a psiconeurose, ela fica ligada às questões mais da ordem como do recalque. Uma neurose, em outras palavras, é caracterizada pelo recalcamento que funda o inconsciente. O inconsciente só existe a partir do recalcamento, da divisão do psiquismo, né? Todo o psiquismo passa por isso. Só que as não neuroses, elas passam por isso de forma muito capenga, muito marcadas pelas fases mais anteriores, por mais que todos sejamos marcados por ela. E a neurose atual, ela vai ter como que revivendo essas fases que nunca passaram. São sintomas sempre presentes, no caso. Por isso ela é atual. São pacientes que, tipo, tu vai ligar as questões que eles falam ao passado, não faz sentido. E não faz mesmo. Então, é uma questão muito que vai ser construída, como isso se liga à infância que eles tiveram. Por exemplo, em psicanálise, se sabe que todos têm conflito com os pais. Esses pacientes, os pais são adoráveis. Mas só numa pura fantasia, porque essa está muito longe da realidade. Mas para que eles entendam, de fato, quem foram os pais, é preciso um trabalho de construção em análise. Como um exemplo, assim como um exemplo claro que o ódio dos pais já é muito presente. Então, sempre suas variações, mas o que caracteriza, por fim, é que o conflito se apresenta muito mais de algo atual, não se liga a algo da história do paciente.
exatamente pela sua incapacidade e porque aqui o problema de conflito não está na ordem do recalcado.